Momentos aí para Guimarães. Ok, então, boa noite e bem-vindos a todos, mais uma vez. E tem sido uma boa maratona aqui com a questão de dons espirituais e eu quero, para já, dar uma boa palavra de apreço a cada um de vocês que tem permanecido aqui de pedra e cal, digamos assim. E talvez podemos fazer uma breve revisão, hoje um pouco mais informal, de alguns conceitos que de facto é o que me preocupa mais. Nós podemos ter uma noção clara do que a Escritura diz do que são dons espirituais. Há a ideia de dons que nós usamos em termos até sociais, uma pessoa que é dotada para qualquer coisa, mas de facto aqui não estamos a falar dos dons, das capacidades, habilidades, ou talvez usando outra palavra, talentos que as pessoas têm, mas um sentido que a Escritura usa de dons espirituais. Eu queria ver se alguém nos poderia dizer aqui o que seria um dom espiritual. Podem abrir o microfone e falar hoje. É algo que a gente faz bem próximo. Olha, eu vou pedir para repetir, por favor, porque eu tenho o som muito baixo e não consegui realmente ouvir. Podes repetir, por favor, João? O João bloqueou, pelo menos no meu computador, ou fui eu? Está bloqueado. Ok, enquanto o João não vem, alguém pode dizer o que seriam dons espirituais, que eu não consegui compreender o que ele disse? Estão a ouvir? Agora estou a ouvir, João. Eu estava a dizer, é algo que a gente faz bem próximo. Não consegui compreender. É algo que a gente faz para amar o próximo. Penso que foi isso. Não, é algo, é uma coisa que a gente faz muito bem próximo. É uma coisa que a gente faz. É uma coisa, eu peço desculpa, é uma coisa que a gente faz muito bem próximo. Que faz para o Senhor, que gosta. Muito bem. Ok. Então parece que a ideia é algo que nós fazemos muito bem para o Senhor. Sim. Okay? Sim, de facto essa é uma ideia que se calhar a ideia até mais popular que temos de dom espiritual. Mas dom espiritual é mais do que isso. O dom espiritual é a forma como o Espírito de Deus se manifesta na minha vida. Ou seja, eu posso fazer uma coisa muito bem para Deus e isso não ser um dom espiritual. Ok? Um dom espiritual é a forma, digamos assim, com que Deus se manifesta na minha vida para proveito da igreja, do corpo de Cristo. Eu não sei se alguém queria dar mais alguma ideia sobre o que é um dom espiritual, a concordar ou discordar. Tenho o direito pleno de discordarem de mim, não há nenhum problema. Eu apenas posso dizer concordo ou não concordo, mas não quero criar aqui um debate a ver quem tem razão. Isso deixamos para outra altura. Mas se alguém quiser dar outra ideia do que é um dom espiritual, força. Só que eu não vou levar muito tempo à espera. Então, enquanto ninguém fala, eu vou partilhar os meus slides sobre dons espirituais e peço perdão que eles estão no sítio errado. Ainda não consegui compreender porque é que isto às vezes acontece. Mas então, agora sim, partilhando os meus slides, espero eu. Então, hoje iremos falar de dois dons, fé e intercessão. Então, e antes de mais, eu queria de novo voltar a reforçar esta ideia, este conceito do que é um dom espiritual.
Eu tenho aqui algumas afirmações, eu espero não chocar ninguém, mas de facto, pelo menos do meu lado, eu não queria que estas ideias ficassem na vossa mente como associadas a um dom espiritual, pelo menos naquilo que eu vejo, que é o que a Escritura diz. Ou seja, um dom espiritual não é uma grande vontade de fazer algo para ajudar a crescer a igreja. Por exemplo, imaginem que eu tenho muita vontade de pregar, porque eu quero ver que a igreja cresça. Isso não significa que eu tenho o dom de ensino, certo? Ou eu tenho uma grande vontade de ir à rua e dar literatura e evangelizar pessoas. Isso não significa que eu tenho o dom de evangelista ou o dom de fazer qualquer outra coisa. A grande vontade que eu tenho de fazer algo não significa que é um dom espiritual. Um dom espiritual também não é vontade de eu fazer algo muito bem feito e com muito entusiasmo. Eu estou muito motivado, eu gosto muito de música, ou eu gosto muito de evangelizar, eu gosto muito de alguma coisa. Isso não significa necessariamente que estamos a falar de um dom espiritual. Também eu gosto muito, eu sinto muito bem quando eu falo de Deus às pessoas, ou eu sinto-me bem quando eu estou à frente e eu canto, ou eu sinto muito bem quando eu estou a partilhar a minha fé com alguém. Isto não significa por si mesmo que estamos perante um dom espiritual. Um dom espiritual também não é um cargo ou uma tarefa. Por exemplo, eu sou ancião numa igreja, eu sou pastor numa igreja, eu sou e tenho um título, um cargo, seja o que for, numa igreja, isso não significa que eu tenho aquele dom espiritual. Talvez é a função que eu tenho, é aquilo que se calhar foi necessário fazer porque, enfim, ninguém mais fazia na igreja, aquele cargo ou tarefa, mas isto não são necessariamente sinónimos de dons espirituais. Um dom espiritual, e aqui os slides andaram para a frente, e eu peço desculpa, mas um dom espiritual é uma dádiva da graça de Deus, concedida pelo Espírito Santo, e é desenhada para a edificação da igreja. Ou seja, é algo com que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, agraciou a mim, agraciou a cada um de vocês, com capacidades que nós não temos por nós próprios. Portanto, não é a minha vontade, não é a minha motivação, não é o meu entusiasmo, nem é o meu zelo. Pelo contrário, é a forma como o Espírito Santo atua através de mim, através de cada um de nós, para a bênção do corpo de Cristo, para a bênção da igreja, para a bênção dos outros. Se eu gostar muito de pregar, eu não posso concluir que eu tenho o dom da pregação. Talvez eu até possa gostar muito de pregar, e os outros irmãos até acham que eu nem devia pregar, por exemplo. Ou se calhar eu gosto muito de evangelizar, mas se calhar quem me ouve falar de Jesus até é capaz de ter uma reação contrária. E nós temos de ter alguns cuidados com isso. Mas um dom espiritual é a forma como o Espírito Santo se manifesta. Daí que eu posso ter um determinado dom espiritual, estar a exercê-lo de uma forma inconsciente. Eu até se calhar a fazer este teste dos dons sou capaz de achar que eu nem o tenho, e de facto é a forma como Deus me usa. Só que como não é o resultado do meu entusiasmo, dos meus desejos, da minha vontade, não é resultado das minhas competências, eu sou capaz de concluir que não tenho aquele dom. Mas pelo contrário, é a forma como o Espírito Santo está a trabalhar na minha vida e outras pessoas estão a ser abençoadas. Então, se eu acho que eu tenho um dom, por exemplo, de evangelista, ok? Vamos supor que eu tenho o dom de evangelista, eu gosto de ir para a rua, eu gosto de falar de Jesus às pessoas, eu gosto de dar literatura, sempre que eu tenho uma oportunidade eu dou. Eu posso ficar a pensar, olha, eu tenho o dom de evangelista porque eu tenho sempre esta vontade muito grande de falar de Jesus. A questão é, quantas pessoas estão a aceitar Jesus nas suas vidas por causa daquilo que eu faço? Possivelmente, se ninguém está a aceitar, eu deveria me questionar se realmente eu tenho um dom de evangelista ou se apenas eu tenho um grande entusiasmo de partilhar a minha fé em Jesus. E isso é bom, é ótimo, mas possivelmente eu não terei o dom de evangelista. Também é muito importante eu perceber se a igreja em que eu reúno, a comunidade em que eu congrego, os meus irmãos na fé mais próximos de mim, como é que eles veem a ação do Senhor, do Espírito Santo na minha vida? Quando eu falo, as pessoas aprendem. Quando eu falo, as pessoas convertem-se.
as pessoas sentem-se bem quando eu as ouço. Eu tenho palavras de encorajamento e as pessoas de facto são encorajadas. Não apenas a minha visão, aquilo que eu penso sobre mim próprio, mas também poder aprender o que é que a ouvir o que os outros estão a ver como o Senhor me usa. E talvez podemos ter algumas surpresas, e a mim dá-me ideia que alguns de nós aqui ao longo do curso já tivemos a oportunidade de se calhar ajustar alguns dos nossos conceitos sobre os dons espirituais. Entre alguns problemas de rede. Eu espero que melhore. Eu vou fazer uma pausa. Eu não sei se me estão a ouvir. Estão a conseguir ouvir bem? Sim? Ok. Tive aqui uma informação que estaria a ter alguns problemas de rede. Ok, peço desculpa. Vou continuar então. Depois, no fim, por favor, eu queria que, se alguém ficar com alguma dúvida desta noção do que são dons espirituais, se nós podemos conversar, fazer algumas perguntas. Então, hoje nós iremos falar de fé e intercessão. Outra vez temos aqui aquela ideia de que temos dons espirituais, mas também temos responsabilidades cristãs, digamos assim. Como filhos de Deus, nós temos que ter fé. Aliás, Hebreus menciona que sem fé é impossível agradar a Deus, e também nós temos o dever de orarmos, de interceder uns pelos outros. Mas, de alguma forma, o Senhor concede uma graça especial nesta dimensão, nesta área da fé de alguém, de alguém que pode agir, fazer alguma coisa de acordo com as promessas de Deus, com bastante confiança, sem ter dúvidas, e acreditar plenamente na capacidade, na habilidade do Senhor para cumprir os seus propósitos. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, é um texto que nós já temos lido, um texto bastante importante na primeira carta aos Coríntios, e eu vou ler de novo estes versículos que iniciam no versículo 7. Então lemos que a manifestação do Espírito, e outra vez aqui entrar aquele conceito da definição do que é um dom espiritual, não é necessariamente a minha vontade, não é o meu entusiasmo, mas é a maneira como o Espírito Santo se manifesta na minha vida. E então diz o versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Okay? Então este fim proveitoso é a glória de Deus, é o crescimento do corpo de Cristo. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, o mesmo Espírito, dons de curar. E Paulo continua assim mencionando alguns dons do versículo 10, etc. Então, no versículo 9, ele menciona dom de fé. Ou seja, não significa que apenas algumas pessoas têm fé, mas significa que sim, todos nós temos que ter fé, todos nós temos que crer em Deus, mas há alguns, o Espírito Santo manifesta-se nessa vida, usando a linguagem do versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um com alguma ideia de fé maior, que vai além daquilo que seria o esperado. Portanto, a pessoa ter confiança e age sem dúvidas de acordo com algum propósito divino. Ora, se nós temos alguém que diz que vai agir porque crê que Deus faz, e no fim aquilo não correu nada, talvez estamos perante um caso de um grande entusiasmo da pessoa e não realmente de um exercício de fé. E nos nossos dias, na nossa época, por vezes, é muito confundido a ideia de pensamento positivo, a ideia de encorajamento, a ideia de ânimo com a ideia de fé. Fé realmente é crer que Deus pode fazer e, de facto, se for assim, faz. Então, esta é uma área bastante delicada nos nossos dias, com esta questão de fé. Poderás também estar relacionada com
o conceito de profecia de alguma maneira, que hoje fomos às redes sociais, fomos na internet, vamos encontrar muitas ideias sobre isso, mas que de facto não têm base, uma base sólida nas Escrituras. Quando um profeta do Senhor falava, aquilo teria que acontecer, não havia nenhuma dúvida. Portanto, se alguém tem fé de ação de Deus e agir assim em conformidade, o Senhor eventualmente irá agir. Então essa confiança bastante forte que o Senhor dá a algumas pessoas e encoraja o corpo de Cristo, pode encorajar a igreja, pode encorajar uma vida a agir. Nós lemos em Atos 11, 24, eu também quero ler para os irmãos, porque temos aqui de novo testemunho deste homem chamado Barnabé, que é bastante impressionante a vida dele, apesar de não termos tanta informação sobre isso, mas nós temos então a conversão de Paulo, e depois temos que a mão do Senhor, no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. E depois vamos lendo acerca destes eventos que Lucas está a narrar, e no versículo 4, Lucas faz esta referência acerca de Barnabé, e também temos que discernir como é que há compatibilidades em algumas ideias aqui que são essenciais. Porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Então, Barnabé não era apenas um homem cheio de fé e indelicado ou grosseiro ou com maus intentos. Era um homem cheio de fé, mas também diz que era um homem bom e um homem cheio do Espírito Santo. Portanto, nós não podemos isolar, por vezes, algum dom espiritual, se bem que nós temos de ter algum cuidado, porque em 1 Coríntios nós lemos acerca de uma grande diversidade de dons espirituais, mas também de uma grande imaturidade que aquela igreja tinha. Mas aqui, algumas coerências que são importantes observarmos. Sim, Barnabé era um homem bom e era também um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, por isso o Senhor estava a usar Barnabé daquela forma. Então, o dom de fé permite alguém ver com confiança a vontade de Deus para a vida, para o corpo de Cristo. Portanto, alguém que tem convicções, que crê e pode estar associado a outros dons espirituais para dar palavras de encorajamento, a motivar a igreja, a comunidade a enfrentar alguns desafios, a não esmorecer na fé, etc. Fé como um dom espiritual, poderíamos dizer que é uma confiança extraordinária em Deus, que não se abala por situações adversas, questão de dor ou insucesso aparente ou qualquer outra situação que vai atrapalhar o progresso do Evangelho. Todos nós certamente cremos no Senhor e somos capazes de dizer que temos a plena confiança em Deus. Mas diante de determinadas situações, de circunstâncias adversas, por vezes nós podemos nos questionar o que é que se passa, quase que temos aquela sensação de que o céu está silencioso, vêm aquelas questões de desânimo, questionamos bastante, e talvez estas são aquelas oportunidades em que a quem o Senhor tem agraciado com esta dom de fé, digamos assim, pode superar isto e continuar a ter aquela confiança na presença de Deus, encorajar o corpo de Cristo a continuar a perseverar em circunstâncias adversas. Eu não queria, contudo, que nós confundíssemos questão de dom de fé com aquilo que é muito popular nos nossos dias, que é a autoajuda ou pensamento positivo. A ideia vai correr tudo bem, ou a próxima semana vai ser muito abençoada, ou o dia da manhã vai ser muito abençoado por Deus. Estas afirmações não refletem a existência de fé. Mesmo dentro da nossa sociedade, se formos para um mundo ateu, muitas pessoas usam estas expressões para se autoconvencerem de que a vida vai melhorar, melhores dias virão. Por exemplo, durante estes tempos de pandemia, quando eu fazia algumas caminhadas aqui na minha zona, eu via em algumas janelas aquela frase, vamos ficar bem.
o facto de dizer vamos ficar bem não reflete que aquelas pessoas têm o dom da fé. Talvez alguns nem acreditam na existência de Deus, mas são palavras que nós, como seres humanos, sentimos necessidade de repetir para nós próprios, para nos convencermos e nos motivarmos que as coisas vão ficar bem. Isto não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Escrituras, tem apenas com seres humanos, com emoções humanas, com motivações humanas. Dom de fé não é isso. Dom de fé é a forma como o Espírito do Senhor se manifesta através de alguém para encorajar a igreja em algo que realmente Deus vai fazer. Não é autoajuda, não é trazer motivação, é muito mais do que isso. É realmente alguém que está a encorajar uma comunidade, a encorajar uma igreja com uma confiança extraordinária naquilo que o Senhor vai fazer, não porque ele próprio está convencido disso, mas que o Espírito Santo é assim que está a agir na sua vida. E de facto eu não queria que ficasse aqui alguma confusão nesta área, nem nesta, nem com qualquer outro dom, porque o princípio de dom espiritual aplica-se a qualquer dom espiritual. Nunca é o ser humano que tem a capacidade, antes, como diz ali no texto que lemos em Coríntios, a manifestação do Espírito. Portanto, não é o ser humano que tem a vontade de, não é o ser humano que tem a motivação, tem a iniciativa, é Deus que opera através de mim, através de cada um de nós, para abençoar o resto da igreja. Então, este dom fortalece a própria pessoa e outros crentes, outros irmãos na fé, a suportarem tempos difíceis, como perseguição, a estarem motivados e continuarem a esperar no Senhor sem qualquer desânimo. Então, pode crer que o Senhor intervém de formas sobrenaturais e, outra vez, não é aquela ideia de dizer que Deus pode fazer tudo, ou creio que todos nós podemos fazer essa afirmação, se somos crentes, se cremos no Deus Todo-Poderoso que se revelou em Abraão, por exemplo, em Gênesis 17:1, o Senhor diz a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, todos nós, como cristãos, podemos dizer que o Senhor intervém de formas sobrenaturais. Isto não revela que tenho o dom de fé, apenas revela que eu tenho uma boa teologia, por exemplo. Mas a pessoa tem aquela convicção e dá passos em direção a isso e, de facto, as coisas acontecem. Mantenho confiança diante de situações que se calhar são impossíveis de mudar ou impossíveis de sustentar, e a pessoa consegue manter aquele ânimo, confiança, e de facto as coisas irão suceder assim. E também demonstra uma grande atitude de confiança na vontade e nas promessas de Deus. Alguns distintivos ainda é capaz de fazer avançar a causa de Cristo, mesmo quando outros não fazem. Talvez alguns são capazes de esmorecer ou se calhar começar a ver um outro lado das coisas e optar por não avançar tanto, não ir tanto por ali, se calhar deitar mais contas àquilo que é real, àquilo que é visível. Por exemplo, se envolve finanças, então o nosso orçamento é este, não podemos ir além dele. Se estamos a falar de recursos humanos, estas são as pessoas que temos, não podemos ir além disto. Mas alguém com dom de fé é capaz de ver além disso. E não é apenas uma ideia de um sonho no ar. Se existe o dom de fé, então aquilo que ele crê que irá acontecer efetivamente. Pede também a Deus aquilo que necessita e crê na provisão divina. É alguém que ora com frequência. Então, nesse sentido, está animado, otimista, não porque ele é otimista por natureza, mas porque o Espírito Santo assim se manifesta na sua vida, tem esta característica de ser também alguém confiável, alguém confiante, inspirador e também cheio de esperança. Alguns cuidados. O que é que devemos ter aqui de cuidados? A pessoa deve agir por fé e convicção, não a ideia própria da própria vontade humana, digamos assim. E aí tem que ter alguns cuidados. Também deve lembrar que os que falam com base na razão, gostam de ter as coisas organizadas e planeadas, não são assim por falta de fé. Então, o quadro que temos aqui, que pode trazer algumas tensões, por exemplo, é alguém que tem o dom de fé, pode talvez parecer um bocadinho irrealista e sonhador a outras pessoas que gostam mais de
ser cautelosos, ser cuidadosos, fazer bem as contas. E nós até podemos usar alguns versículos bíblicos para nos defendermos. Por exemplo, o Senhor Jesus disse que ninguém vai à guerra com tantos homens, ou ninguém vai construir uma casa sem antes tentarem fazer as contas. E aí, se calhar, tínhamos um pequeno debate entre alguém que acha que sim, que a Igreja devia dar passos de fé, e outros dizem devemos ser mais comedidos naquilo que vamos fazer. Então, a vida de igreja tem esta característica: somos membros uns dos outros. Ninguém pode ser uma espécie de cavaleiro solitário e dizer Deus é assim que me usa e eu vou fazer sozinho. É necessário termos esta sensibilidade de ouvirmos uns, ouvirmos outros e percebermos não o que é que cada um diz, mas perceber o que Deus está a dizer e a fazer no meio da sua igreja, no meio do seu corpo. E quem tem dons e convicções espirituais tem que ter também a humildade para ouvir outros e ver outras sensibilidades e buscar a direção do Senhor. Então deve ouvir e considerar o conselho de crentes sábios e cheios do Espírito. Esta é uma tónica bastante importante. Não é apenas bom ter dons espirituais, todos nós temos, mas é ótimo quando nós somos pessoas cheias do Espírito Santo. Por exemplo, em Atos 27, nós temos um caso de Paulo bastante interessante. Eu tenho aqui alguns versículos que eu quero ler, e aqui talvez podemos ter um exemplo da questão de fé, alguém que crê e de facto acontece. Então, numa das viagens de Paulo, uma situação de naufrágio, ele diz, 27, 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. O que nós temos aqui não é uma afirmação de Paulo a trazer ânimo à tripulação, a dizer, vamos todos ficar bem, nós vamos ultrapassar isso, vamos unir as nossas forças e vamos vencer. Não é isto que Paulo está a dizer. Paulo está plenamente confiante de que nenhuma vida se perde, somente o navio, por causa da comunhão que ele tem com Deus. E isto é algo que não sai da imaginação de Paulo, mas é a forma como o Espírito Santo, neste caso concreto, agiu na vida de Paulo. Então, quando ele diz nenhuma vida se perderá entre vós, ele não está apenas a ser otimista. Ele está a comunicar aquilo que o Espírito Santo está a imprimir, digamos assim, no seu coração. Então não é uma vontade humana que está a ser expressa, é, por outro lado, a vontade divina que está a ser expressa através de uma vida humana. E este é um princípio básico de funcionamento de dons espirituais. E ele explica a razão. Esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu sirvo, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Então nós temos duas situações aqui. Paulo tem a plena convicção do que vai acontecer e ele quer que a tripulação tenha esse ânimo. Paulo não tem ânimo de que tudo vai correr bem. Ele sabe que tudo vai acontecer assim. Porquê? Porque o Senhor lhe disse, ele crê, confia plenamente em Deus. E está a transmitir esse ânimo que não brota do seu coração, mas brota do seu relacionamento com o Senhor, daquilo que Deus faz na sua vida, neste caso até através de um anjo, para comunicar aquilo à tripulação do navio. Portanto, não são as nossas boas intenções e motivações que são a chave no exercício de um dom espiritual, mas a forma como o Espírito do Senhor se revela, se manifesta através de nós. Hebreus 11, nós temos uma longa lista, eu não vou ler, de casos, de exemplos de pessoas de fé. E notem que alguns aqui têm ações que nos deixam perplexos, grandes coisas que eles fizeram, mas a lista não é sempre agradável. Diz que alguns sofreram por causa de quê? Da sua fé. Ou seja, fé não é apenas que tudo vai correr bem, fé por vezes é dizer que tudo vai correr mal, vai correr pelo pior e eu vou continuar firme na fé.
Então, fé não é pensamento positivo. Fé é realmente crer na soberania de Deus, crer na presença de Deus, independentemente das circunstâncias. E isso é algo que o Senhor, que o Espírito se manifesta em alguns de nós, agraciando-nos com essa capacidade realmente de confiarmos de uma forma sobrenatural no Senhor. Contudo, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, ele tem ali algumas... ainda que e o senão, não é? Então, quando chega à questão de fé, ele diz que fé sem amor nada é. Ainda que eu tenha fé que posso transportar montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ou seja, a questão do exercício de dons espirituais, quando é desprovida de amor, talvez apenas esteja a cultivar orgulho humano. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Dons espirituais não são as nossas capacidades, não são a nossa habilidade de fazer coisas muito bem. Dons espirituais é a forma como o Espírito de Deus se manifesta na nossa vida para a bênção do corpo de Cristo. O outro dom que iremos então abordar esta noite é intercessão. E normalmente sempre dizemos que é Paulo que escreve estas cartas do Novo Testamento, e de facto é, mas muitas vezes ele não escreve sozinho. Neste caso, em Colossenses, ele diz: não cessamos, e quem está a escrever e quem está a ter esta atitude de orar, de intercessão, é Paulo juntamente com Timóteo. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria, entendimento espiritual. E esta oração, ela segue de facto nesta carta. Paulo e Timóteo têm duas orações escritas sobre o seu cuidado e preocupação em relação à igreja da cidade de Colossos. Mas então intercessão é uma capacidade divina de orar consistentemente por outros, rogando ao Senhor para que Deus abençoe os outros e vendo frequentes e específicos resultados dessas orações. Não é apenas a vontade de orar ou o dever de orar, sim, mas essa motivação intensa e eventualmente irá levar à concretização de resultados. Talvez nem sempre nós estaremos vivos para ver as respostas às orações, mas, por exemplo, também mais à frente, em Colossenses 4:12, e este texto é bastante interessante, eu queria vos encorajar posteriormente a refletir sobre esta atitude de Epáfras. Diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Notem que o esforço que nós temos aqui não é de pontualidade para assistir aos cultos, o esforço que nós temos aqui não é para pregar o Evangelho, é um esforço em oração a favor de outras pessoas. E este, de facto, é o conceito de intercessão. Todos nós temos a responsabilidade de orar, todos nós devemos orar, mas de alguma forma Paulo está aqui a destacar Epáfras, com esta graça que o Senhor lhe deu, um peso intenso para ele orar pelos crentes desta cidade. Então, poderíamos dizer de outra forma que a habilidade sobrenatural de orar em favor de outros por longos períodos de tempo, com muita frequência, e ver também as respostas a essas orações. Não apenas fazer isso, mas fazer isso acima daquilo que é o normal acontecer. Porquê? Porque todos nós devemos orar uns pelos outros e todos nós devemos ter cuidado e interceder ao Senhor e uns pelos outros. Distintivos deste dom. Então, há alguém que se sente mesmo compelido a orar sinceramente a favor de alguém ou de alguma causa. Tem uma percepção diária de lutas espirituais que são a ser enfrentadas por outras pessoas e responde a isso orando. Está convencido de que o Senhor se move realmente
em resposta à oração, portanto não tem dúvidas, ora, sente necessidade, está motivado, crê que Deus responde. Esta motivação, outra vez, não é o próprio que acha que tem um dever de orar, mas é motivado por aquilo que vem do Espírito Santo. Pode até compreender ou não. Talvez alguns de nós, eu não sei, mas talvez alguns de nós que estamos aqui, se calhar, temos tido na nossa vida momentos em que de repente sentimos necessidade de orar por alguém. E possivelmente isso será o Espírito Santo a agir em nós para intercedermos em favor de alguém. E nessa hora, a melhor coisa a fazer é realmente orarmos. E se alguém tem experimentado isso com alguma frequência, a minha sugestão é ore. Não fica a questionar se deve orar ou não. Ore. Então exerce também a autoridade e poder para cuidado, proteção dos outros, para que eles possam ser capacitados para servir, e talvez aqui a nível do perfil pessoal, defensor, carinhoso, sincero, pacificador, portanto alguém que também está o seu próprio caráter muito empático, muito em favor dos outros, a partilhar fardos e ter esta sensibilidade espiritual para com os outros. Alguns cuidados. Então evitar que se calhar não tem tanto valor. Então interceder ao ministério dele, é o serviço que a pessoa faz. É capaz de se sentir às vezes um pouco solitário, que ninguém o entende. Vamos imaginar alguém que usa o dom de ensino e fala ou evangeliza, as pessoas ouvem, há alguma coisa que acontece com outros seres humanos. Quem intercede é um quarto, digamos assim, é um quarto com porta fechada, e alguém derrama o seu coração dentro do Senhor por outra pessoa. A outra pessoa soube que ele orou? Possivelmente não. A igreja soube que ele orou? Possivelmente não. É capaz de haver alguma coisa humana lá dentro a dizer, então, mas ninguém sabe que eu estou a ser usado por Deus, ninguém sabe que eu orei, ninguém sabe que eu fiz, e talvez é capaz de sentir a necessidade de ser reconhecido ou notado, e se calhar começar a dizer que ora muito, naquela expectativa de ter algum retorno, algum apreço. São cuidados que alguém que tem este dom de intercessão pode sentir um pouco solitário nisso. Ou então, se calhar, recorrer nas reuniões de oração, por exemplo, da igreja, para todos saberem que ele é alguém que intercede. E isso não é nada aconselhável também. Deve evitar a oração para um escape de cumprir outras responsabilidades. Por exemplo, se eu tenho possibilidades de acudir a alguém em questões materiais ou gastar tempo a ouvir, eu posso apenas ter a desculpa, eu vou orar por ti. E por vezes o eu vou orar por ti é um escape para eu não assumir a minha responsabilidade de atender com bens materiais a alguém ou dar o meu tempo a alguém. Então eu refugio-me na oração e estou livre de todas as outras responsabilidades ou deveres que eu possa ter. E também deve evitar aquela ideia, eu sou mais santo do que tu porque eu oro mais, eu gosto de muito tempo em oração, então possivelmente na igreja a pessoa mais espiritual sou eu porque eu sou o que oro mais na igreja. E isso pode não ser verdade. Pelo contrário, possivelmente nem é o mais espiritual, mas essa é a forma como o Senhor nos age em nós para intercedermos. E temos alguns exemplos, por exemplo, o Espírito Santo surge como intercessor, intercede por nós, e de facto a palavra é alguém que está a apelar em favor de outro. E este é o ministério que o Espírito Santo faz em nós, e Paulo menciona isso em Romanos capítulo 8. Em João 17 temos também Jesus como intercessor. Ele orou pelos seus discípulos, mas orou também por nós, que iríamos crer mais tarde, através do testemunho dos que estariam na altura com eles. Mas Paulo também e Timóteo, eles oram, como já vimos, por estes crentes em Colossos. Eles diz, não cessamos de orar por vós. E depois temos então vários motivos que Paulo e Timóteo oram pelos crentes do Colossos, como já tínhamos visto. A nível de intercessão, não apenas fica circunscrito à comunidade cristã, aos discípulos de Cristo, à nossa igreja local ou a missionários, mas também esta paixão, este peso de orar por aqueles que não conhecem Jesus, e de novo a ideia,
dom de intercessão e a nossa responsabilidade de intercedermos. E Paulo é muito claro na primeira carta ao Timóteo, quando ele diz: antes de tudo exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, e Deus deseja então que todos os homens sejam salvos. E ele continua dizendo: e venham ao conhecimento da verdade. Então temos os dois dons espirituais, fé e intercessão. São também responsabilidades que nós temos como cristãos. Não são resultado do nosso zelo, do nosso fervor, do nosso entusiasmo, mas são, acima de tudo, como qualquer outro dom espiritual, o resultado da manifestação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Obrigado. Obrigado, Paulo. Vamos então à aplicação prática, onde nós vamos nos dividir também em mini-grupos, como habitualmente. E então, desta vez, nestes dois dons, eu vou colocar já aqui algumas perguntas para ser debatidas então nos mini-grupos. Portanto, uma pergunta está relacionada com a parte da oração. O que é que está a matar as reuniões de oração? Quando estamos a falar matar, é entre aspas, porque sentimos que ao longo também deste tempo houve muitas igrejas que tiveram os seus cultos ao domingo, mas as reuniões à semana e principalmente reuniões de oração foram prescindidas e mesmo aquelas que foram realizadas e é normal de uma forma geral nas reuniões de oração, poucas são as pessoas que manifestam a sua presença e estão lá realmente contribuindo com a sua oração, contribuindo com a sua presença e juntando-se realmente nessa reunião de oração. O que é que está a matar as reuniões de oração e como posso contribuir para melhorar? Portanto, isto é relacionado com a parte da intercessão. De que forma prática nós podemos realmente inverter esta situação? A última pergunta é: como é que eu posso demonstrar a minha fé? Portanto, todos nós vimos aqui realmente que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos nós temos que ter fé, todos nós, para crermos no Senhor Jesus Cristo, temos que exercitar essa fé, mas esta pergunta realmente vai um bocadinho mais fundo, de uma maneira prática: como eu posso demonstrar a minha fé? Portanto, a ideia é nós vamos dividir-nos em mini-grupos. Desta vez vamos nos dividir em 3 para termos mini-grupos mais compostos e termos mais pessoas por cada mini-grupo, e então assim podemos debater estas questões. Escolham logo ao início uma pessoa responsável e depois essa pessoa responsável não se esqueça que tem que fazer um resumo daquilo que foi falado lá na reunião, não dizer aquilo que acha, portanto, simplesmente ser o porta-voz das opiniões das pessoas que se manifestaram no seu minigrupo e fazer um pequeno resumo daquilo que aconteceu. E depois de terem escolhido realmente esse porta-voz, possam debater exatamente estas perguntas, evitem às vezes divagar e tentem contribuir realmente para esta aplicação prática. Nós nestes dons, na parte da intercessão e na parte da fé, como é que realmente de uma forma prática nós podemos responder a estas perguntas. Então, depois voltamos todos novamente aqui à sala principal para compartilharmos o que cada grupo partilhou. Combinado? Vamos então dividir, até já. Liguem os micros. Ora, muito bem-vindos aqui ao auditório. Obrigado. Vamos então partilhar um bocadinho o que cada mini-grupo esteve a passar. Vamos para o grupo número 1. Quem é que é o porta-voz do grupo número 1? Sou eu. Ok, olá. Olá, Pedro. Bem, então nós no nosso mini-grupo tivemos a falar motivos que possam então matar a reunião de oração. Falámos sobre a falta de assiduidade, ou seja, muitas vezes as pessoas não indo acabam por ser elas próprias a matar também
esse tipo de reunião. Outra coisa que falámos foi a ir à reunião simplesmente por uma rotina. Vamos porque está marcado, sempre se tem que ir, e não buscamos verdadeiramente a presença de Deus, nem estamos lá por um motivo realmente válido. Não temos propósito nem motivação para ir. E outras coisas também que falámos foi a falta de oração diária, ou seja, diariamente nós deveríamos de orar e sobretudo orar pela liderança da igreja, que muitas vezes fica esquecida. Somos prontos a criticar, mas não prontos a orar. E não buscamos a presença de Deus. Isso seria o ponto principal, nós irmos lá com o motivo de buscarmos a Deus e podermos também encher-nos a nós próprios. Em termos de solução, falámos sobre mudar um bocadinho o dinamismo da reunião. Um irmão contou uma situação de uma igreja que só tinha 4 pessoas normalmente na reunião de oração. Começou a envolver os jovens, cantarem louvores no início, também terminarem no fim, e então mudou-se assim um bocadinho o dinamismo. Também rever as motivações, porque é que estamos a ir à reunião de oração, quais os motivos que nos levam a ir. E enquanto estamos lá, então, buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo, tentar ser mais cheios e também relacionar-nos uns com os outros. Sobre outra pergunta de como é que podemos mostrar a nossa fé, falámos sobre a parte do testemunho, que é importante darmos um bom testemunho no dia-a-dia, termos uma vivência diária que demonstre a nossa fé e então podermos ser sal e luz. E também, no meio das adversidades, conseguirmos ter paz e buscar a Deus. Aí não conseguimos acabar, o irmão estava a contar um testemunho, mas não conseguimos ouvir tudo até o fim. É só. Okay. Obrigado, Ruth. Vamos então para a sala número 2, onde temos aqui o Armandino, a Celina, o Zé Água, o Paulo, o Pedro, não sei quem é que é o porta-voz. Sou eu, desculpem lá, eu tinha desligado. Okay. Olha, é assim, em relação à primeira pergunta, sobre a reunião de oração e como posso contribuir para melhorar, levou-nos aí 95% do tempo. E em relação à terceira pergunta, foi só uma resposta muito curta. Eu vou dizer frases assim, talvez, prontos, isoladas, mas foi o que eu apanhei. Ora, alguém disse que as reuniões estão com 4 ou 5 crentes, com 5 ou 6 crentes atualmente. Alguém perguntou porque é que as reuniões de domingo têm tanta gente e as reuniões de oração tão pouca gente. Houve alguém que disse que ficou chocado porque numa reunião de oração alguém tinha orado a pedir para que alguém passasse na carta na condução automóvel. Ele ficou chocado com isso. Outros também disseram que um dos problemas das reuniões de oração é, em vez de começarem com louvor, começam logo a fazer pedidos. Alguém referiu que quando o Senhor Jesus orou, fez uma oração audível para que os outros pudessem ouvir. Alguém recordou que nos acampamentos de jovens chegou-se a ter grandes reuniões de oração que duravam várias horas. Alguém disse que a prática da igreja a oração é logo a seguir ao culto. Outro disse que as reuniões estão a ficar monótonas porque quem entra na reunião da oração já sabe o que é que o outro irmão vai falar. Perde um pouco o interesse, porque cada um já sabe o que é que cada um vai dizer e focam sempre o mesmo assunto. Houve outra pessoa que disse outro irmão que disse que na igreja dele já tentaram várias formas de fazer a reunião, a oração, 2 a 2, a reunião dirigida por jovens, a oração coreana, que é todos em conjunto.
outro referiu que houve na igreja um exemplo de uma irmã que não orava e então alguém lhe perguntou porque é que ela não orava. E ela disse que não conseguia acompanhar as bonitas orações que ouvia, por isso ela sentia-se inferior e então era por causa disso que não orava. Como os outros oravam tão bem. E por fim, o silêncio pode também ser uma grande oração. Em relação ao como posso mostrar a minha fé, começámos por alguém deu um exemplo de qual é a diferença entre fé e fezada. E é tudo. Obrigado. Ok, obrigado, Armandino. Vamos então para a sala número 3 e para o Rui Pereira, portanto, Rui. Bom, no nosso grupo, na primeira pergunta, pôs-se a questão realmente, a questão da motivação para ir a uma reunião de oração, ou realmente a importância que cada pessoa individualmente dá à questão da oração, para que uma pessoa possa estar também motivada para estar com outros orando, e se realmente individualmente a oração não é importante, depois também acaba por ser difícil estar com outros e dar-lhe também importância. E basicamente era isso, ou seja, uma das coisas que realmente mais torna difícil uma reunião de oração é a motivação que uma pessoa possa ter para estar nela. E então foi basicamente o que nós tivemos a falar nesse sentido. O que posso fazer para melhorar realmente é estar, ou seja, as reuniões sejam mesmo focadas na oração. Muitas vezes possa haver outros focos que possam divergir um pouco da reunião, e isso acaba também por matar a reunião se damos mais importância se calhar ao louvor ou uma mensagem, se calhar a reunião de oração deixa de ter esse foco específico nesse sentido. Então tem que haver mais foco nesse ponto da oração, seja por vários motivos, seja os vários motivos que realmente oramos, seja de agradecimento ou de realmente pedidos específicos. Às vezes também as pessoas possam sentir-se um bocado também envergonhadas, se calhar por mostrar um pouco as suas debilidades em fazer pedidos, então acaba também por ser difícil também elas estarem motivadas nesse sentido. E isso foi basicamente os motivos que nós falámos. Depois, na segunda pergunta, como demonstrar a fé, basicamente entendemos, como Tiago diz, pelas obras, ou seja, basicamente o que Deus nos pede para fazer, nós temos que fazer, e aí estamos a demonstrar a nossa fé, porque realmente era isso que também Jesus dizia, que se somos amigos dele, se fizermos o que ele nos pede. Então, sensível, ou seja, simplesmente é essa questão, realmente pôr em prática o que nós aprendemos, o que nós temos realmente em mente, do que Deus nos pede para fazer, simplesmente pôr em prática, ou seja, não há nada do outro mundo. Basicamente foi isto. Ok. Obrigado então, Rui. Portanto, nós falamos hoje de dois dons, um muito importante realmente, que a parte da oração, nós, se olharmos para a igreja primitiva, é curioso em que, apesar de nós vermos aqui o dom e algumas pessoas terem este dom, nós vemos que a igreja primitiva, eles estavam todos juntos no partir do pão e na oração. E é curioso que nós falamos muitas vezes que ao domingo estamos juntos, mas quando chega à reunião de oração, nós não estamos juntos, só alguns é que estão juntos. E daí vermos a diferença que na igreja primitiva Deus ia acrescentando aqueles que iam salvar, a igreja crescia. Nós vemos que Lucas, se começarmos a ler, quando ele começa a descrever nos Atos dos Apóstolos, desde o dia de Pentecostes, e ele começa a falar de número de pessoas, e chega a um ponto que já não tem conta ao número de pessoas que realmente eles conseguiram naquela igreja primitiva atingir. E o facto dessa unidade, eles estarem juntos na prática, em oração, portanto nós
devemos ter aqui algum cuidado de evitarmos que as reuniões de oração morram e contribuirmos com a nossa presença. Além disso, também, eu estava a falar também no nosso grupo o facto da importância que às vezes há pessoas que levantam em oração, mas não estão em oração, estão em pregação. E estão na própria oração a dizer, já dizia o salmista, já dizia o profeta, já dizia o Paulo, e não estão a falar às vezes diretamente para Deus, mas estão simplesmente a tentar às vezes falar na vertical para as pessoas. Portanto, convém às vezes também a própria igreja se organizar em pedidos específicos e poder dinamizar as próprias reuniões. Irmãos, vamos orar sobre este assunto, agora vamos falar sobre isto. Depois a seguir vamos agora orar por esta situação da igreja, vamos orar pelo nosso país, vamos e organizarem-se muito bem, conforme nós vimos ainda no estudo do nosso irmão Paulo, que nós antes de ir para a guerra temos que ver quantas pessoas vamos, ou antes de fazer uma casa temos que fazer as contas, temos que ter algumas coisas organizadas. E dessa forma devemos fazer com que haja ordem na reunião de oração e também que todos participem e que sejamos todos unidos nessa situação da oração. Portanto, são algumas importâncias que nós vemos. E também na parte como nós vimos no apóstolo Paulo, como é que nós podemos mostrar a nossa fé sem as obras? Ou seja, ela é morta, não é? Portanto, é uma altura de nós, se dissermos que cremos em Deus, também os anjos, os demónios creem e estremecem, como vemos em Tiago 2. Portanto, nós dizer que cremos é fácil, mas quando nós vemos os heróis da fé, eles, pela fé, o que é que eles fizeram? Puseram em prática. Portanto, nós somos amigos do Senhor Jesus Cristo se fizermos o que Ele nos manda. Portanto, não é só dizermos que somos crentes e que queremos, temos que realmente passarmos em prática. E prática é escolhas, é dizer assim, a nossa reunião de oração vai ser àquela altura ou vai existir aquilo da igreja. Nós temos que passar à prática, não só nas atividades na igreja, mas no nosso dia-a-dia como testemunho. E nesse sentido, realmente estes dois dons, além de dons, todos nós somos chamados a podermos executá-los e pô-los em prática. Vamos, como habitual, terminarmos com um período de oração. Eu ia pedir, então estava a